mas com a igreja cristã é diferente. Eu vou colocar qual a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. É que todas as religiões, sem exceção, são sempre uma tentativa humana de alcançar a Deus. Sempre uma tentativa humana de alcançar a Deus. O cristianismo, que vem do judaísmo, é Deus alcançando o homem. Essa é a diferença. E vou mais além. Ele não somente quer alcançar o homem, mas ele deixou a história dele na poeira desse mundo. E você pode olhar na poeira e você vai ver as pegadas de Deus. Filho, eu estive aqui. É real. Agora tem a segunda coisa que eu queria deixar claro para vocês. Que a história real é um dado importante, por isso que eu falei quase 1 hora. Mas tem um outro dado mais importante ainda. O que essa história significa para mim? Eu gravei um vídeo há pouco tempo agora no YouTube, e talvez alguns de vocês assistiram esse vídeo. Se alguém assistiu, eu vou pedir licença para contar de novo. Se alguém não assistiu, eu vou contar pela primeira vez. Eu não tenho aqui a imagem, infelizmente eu não coloquei no PowerPoint aqui, mas a imagem de um banheiro romano. E o que eu vou descrever no princípio, talvez vai atrair risadas de alguns. Porque no Brasil, sempre que fala de banheiro, de defecar, de fazer necessidade fisiológica, puxa, risada. É cômico, é constrangedor e cômico. Talvez alguém até pensar assim, puxa, Rodrigo, você vem falar numa igreja, falar sobre banheiro. Mas, por favor, fique comigo até o final, que eu vou revelar algo sério para você a respeito do banheiro romano. Mesmo que durante a primeira descrição você tenha vontade de rir. Quando você ia a um banheiro público romano, a primeira coisa que chama a sua atenção é que todos sentam no vaso sanitário juntos um do outro, sem parede no meio. Evidentemente que homens de um lado e mulheres de outro. Mas imagina você sentado usando um vaso sanitário com o seu outro companheiro sentado ali e olhando para você e você para ele. Eu falei que ia puxar a risada de alguns. Desconfortante, né? Desconfortável. E como é que era o papel higiênico? Simples. Enquanto você estava sentado ali no vaso sanitário, batendo papo com o seu amigo, no seu pé passava-se uma canaleta. Eles pensavam em tudo. Quando o banheiro era muito sofisticado, eles deixavam do lado de fora uma pequena orquestra tocando instrumentos para abafar sons de flatulência. Eu sabia que vocês iam rir. E havia alguns escravos que ficavam acendendo incenso para também mascarar o mau cheiro. Ficavam 2 soldados romanos ali, 2 patrícios, e aqui no pé passava uma canaleta d'água. Você pegava uma esponja do mar e pegava um caniço, tipo uma vara de pesca. Pegava um caniço, geralmente de isopo por causa do cheiro, enfiava na esponja do mar, sabe a esponja do mar? E enquanto estava conversando com colegas, ficava passando aquela esponja na água. E aquela esponja, você se limpava. E mais dantesco ainda, aquela mesma esponja ia ser usada por outro. Depois de ter se limpado, você passava a água naquela esponja e colocava num outro vasilhame cheio de vinagre para esterilizar. Ainda bem que você nasceu no século 20 e 21. Agora, irmãos, vocês entenderam? Imaginaram a descrição do que eu falei? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Eu falei que no início podia ser engraçado, mas ia terminar sério. Posso ler? Amém? Amém? Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma
uma esponja nela e, colocando a esponja na ponta de um caniço de isopo, a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Entenderam? Preciso explicar? Você já tinha imaginado que os lábios do Senhor receberam como guardanapo papel higiênico sujo tirado de latrina? Agora olha para mim aqui. Você veio à frente, você se emocionou, você chorou, você cantou aleluia. Mas essa história toda que eu contei aqui tem que ser mais do que apenas um History Channel para você. Ela tem que mudar a sua vida. E eu falei de dois fatores importantes. Um deles é que o cristianismo é Deus buscando o homem numa história que você pode buscar as evidências dessa história. Lembram disso? E a segunda questão é que essa história tem que fazer diferença para mim. Quando as torres gêmeas caíram, muitos aqui não haviam nascido ainda, mas muitos já haviam nascido. Aqueles que já estavam nascidos e crescidos na época das torres gêmeas, você ouviu, e o que você fez? Foi trabalhar? Foi estudar? E talvez comentou com outras pessoas: poxa vida, que tragédia a queda das torres gêmeas, né? Vamos orar por eles, vamos orar. Mas você não desmarcou aquele médico que você tinha naquela tarde. Você não desmarcou aquele seminário que você tinha para dar, nem a consulta, nem a visita ao cliente. Mas deixe-me mudar aqui um pouco. Você está na sua casa, ligou a TV e as torres gêmeas caíram. Mas a sua filha estava ali no 20º andar daquele edifício. O que você vai fazer? Você vai para o médico? Você vai trabalhar? Você vai pegar o primeiro avião e querer ir para Nova York? Igreja, eu pergunto a você, qual a diferença? A notícia é a mesma. Respondam para mim, qual a diferença? Alguém que você ama estava lá. E quando alguém que você ama está lá, a notícia deixa de ser mera informação e se torna algo que mexe até com as suas entranhas. Para quem não conhece Jesus, é só uma curiosidade sobre o banheiro greco-romano. Mas se você conhece Jesus, sabe que naquela cruz estava alguém que morreu por você. E eu vou fazer outra comparação. Aproveitando que há advogados aqui no nosso meio. Se entrar um ladrão em sua casa e você brigar com o ladrão, e pegar a arma e disparar no ladrão e matá-lo a queima-roupa, e na hora da adrenalina ali, descarregar os cartuchos nele ali, e acabar com o ladrão, você sabe que um bom conselho que um advogado te daria numa situação dessa é qual? Ele morreu. Foge do flagrante. E depois se apresenta à polícia com o advogado para pedir já para responder o processo em liberdade. Mas naquele momento, mesmo que foi na sua casa, não adianta. Se a polícia vier, ela vai ter que te levar preso. Para não ir para a cadeia, você foge do flagrante. E o que você faz quando está fugindo do flagrante? Que pensamentos vêm à sua cabeça? Você deve pensar assim: puxa, matei um bandido, humilhante. E pior que ele deve ter comparsa. E se ele for de alguma comunidade aí que vê alguém que está com ele, que vai talvez me vingar. E quando eu saí de casa, eu deixei a carteira em cima da mesa. E se alguém pegar minha carteira, o celular ficou lá com meus documentos, com tudo. Preciso de um advogado. Não é isso que você pensa? Mas deixe-me mudar de novo agora a história. Você está em sua casa, limpando uma arma. Quem sabe uma cartucha do seu avô, e você não sabia que aquela arma estava municiada.
e sem querer você dispara e a queima-roupa mata a sua filhinha de 3 anos de idade. Legalmente falando, você também deveria fugir do flagrante. Mas você vai preocupar com isso? Você vai preocupar com carteira em cima da mesa? Qual a sua única preocupação e angústia? Não, mas ela morreu. Feri alguém que eu amo. Se tudo o que eu contei para vocês até agora foram apenas informações históricas legais, eu vou ser daqui muito frustrado, eu perdi o meu tempo aqui, o de vocês. Mas se você ouviu essa história, especialmente a última parte, sabendo que através da arqueologia e da história, eu resgatei a biografia de alguém que morreu por você, essa história vai ter um outro significado. Então, em nome de Jesus, eu digo para você, aceite a Ele, a Jesus, como seu Salvador pessoal. Eu não sei quem veio aqui apenas para ouvir uma história de arqueologia, mas eu não queria que você saísse daqui sem afirmar ou reafirmar o seu compromisso com Jesus. Aceite hoje Jesus como seu Salvador pessoal. Ele vai transformar a sua vida. E cada vez que eu escavo um sítio arqueológico, cada vez que eu encontro um manuscrito, uma coisa, evidencia mais ainda a certeza que meu Jesus é real. Ele não é um mito. Ele vive e transforma vidas. Então, em nome desse Jesus, eu venho aqui falar para você, Ele vai fazer a maior evidência que é a transformação da sua vida. Muito obrigado por ficar com a gente. Um forte abraço e até mais.